ficar sentado agora todo mundo. Vamos meditar a palavra de Deus. Como dissera no início, estamos muito próximos, de dar início à Semana Santa. Estamos agora na Semana das Dores de Maria. A gente viu o primeiro domingo, Jesus foi tentado, Depois, no segundo domingo, ele subiu o monte para ser transfigurado. Terceiro domingo, Jesus nos mostrou a figueira que não dava frutos. Ele disse que toda árvore que não desse fruto tinha que cortar, mas deu uma oportunidade à figueira, falando um pouquinho de nós. Depois, nós vimos o Pai misericordioso que acolhia o filho que deixava a casa, e hoje nós vamos todos meditar a respeito da mulher pecadora. Meus irmãos, Deus, ele foi considerado como o Senhor da justiça, que julgava e muitas vezes ele condenava quem estava em falta para com ele e para com os outros. Aqui o Evangelho revela-nos, porém, que em Jesus Cristo, Deus é rico em misericórdia e perdão. Deus é aquele que acolhe, por pior que seja o pecador. Aquele que quer de fato se redimir dos pecados, que sabe pedir perdão e voltar a ter uma vida de santidade, claro que Deus acolhe. Deus nunca deixou de perdoar. E não vai ser agora que ele vai deixar de perdoar. Deus não aceita o pecado, mas acolhe com amor, com carinho, o pecador. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de amor que convida todos à comunhão. A nota dominante da liturgia desse domingo, desse quinto domingo, aparece no Evangelho quando Jesus diz para aquela mulher: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Também eu não te condeno. Vá e não peque mais. Vai em paz. O que é que Jesus está dizendo? Minha filha, vá e não peque. Não quer dizer, não queira mais viver o passado. Viva o presente bem para viver melhor o futuro. No diálogo de Jesus com esta mulher, há aqui pormenores que merecem reflexão. A presença dela diante de Jesus é uma provocação dos judeus, que não se preocupam, no mínimo, com o que é bem ou o que é mal, pretendendo apenas apanhar Jesus em contradição. Era justamente o que eles sempre faziam. Sempre foram difíceis para com Jesus. E veja, Jesus mantém-se em silêncio. Ele não toma decisões precipitadas como nós. Sempre em silêncio. E o que é que ele faz? Escreve na terra uma forma singular de os orientais darem tempo à reflexão. Uns dizem que ele estava escrevendo os pecados daqueles que trouxeram aquela mulher pecadora. Outros dizem que Jesus ali escrevia o nome de cada um
que estava ali presente. No entanto, Jesus, ele interpela os fariseus. Ele faz uma pergunta àquele grupo: quem de vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Meus irmãos, para ter adultério tem que ter duas pessoas. Se trouxeram a mulher, por que não trouxeram também o homem? Porque a lei mosaica dizia que tinha que apedrejar a mulher que fosse pega em adultério. O homem era livre a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de pecado. E ele estava ali no meio. Ele estava ali no meio. Mas os comparsas não o apontaram, né? A nota mais saliente surge agora. Todos se afastaram, a começar pelos mais velhos, porque tinha ali velhos e novos também. E com isso Jesus obrigou os acusadores à autocrítica, que eles não aguentaram e por isso foram embora. Com Jesus ninguém deve brincar, não é? Não adianta querer colocar Jesus no canto da parede, ele tem sempre uma saída. E veja, se Jesus tivesse falado: não, vocês não podem matar, ele estava sendo contra a lei romana, que não permitia outros julgarem. E tinha que ter duas testemunhas. Na realidade, era um grupo grande. Se ele dissesse mate, ele ia contra a lei mosaica, a lei de Moisés. Jesus foi sabido. Jesus foi inteligente? Não, Jesus sempre foi inteligente. Jesus sempre tinha uma saída. Porque Deus é bem diferente de nós. Nós imediatamente daríamos uma resposta: então mata. Ou então, vão apedrejar? Sim, a lei mandou. Mas ele não. Se Jesus tivesse dito mata, e como é que ficava? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Como é que ficaria essa frase de Jesus? Quando ele vinha de Jerusalém, caminhando: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não quero a morte do pecador, eu quero que o pecador se converta e viva. Então Jesus era contraditório aí. Então Jesus estabelece aqui com a mulher um diálogo de perdão. Não acusa, não condena, refere de fato apenas a capacidade de entender as debilidades humanas. Ninguém te condenou, também eu não te condeno, vá em paz. Só isso que Jesus falou. Jesus não disse para eles matam, Jesus não disse para eles não matam. Apenas disse: tá bom, se entre vocês ninguém for pecador, que atire a primeira pedra. E todos, assim, alguns dizem que Jesus, que aquele escribas, fariseus e doutores, que nós chamamos assim, saíram de costas de tanta vergonha. Jogaram as pedras no chão. A pedra que machuca nós nos dias de hoje, elas têm que ser retidas de nós, jogadas ao chão. Não permitir de sermos atingidos por pedras que muitas vezes soam de bocas de pessoas, de determinadas leis que
impedem a pessoa ser feliz e viver bem? Meus amados, o profeta, ele acrescenta que essa capacidade de perdão é própria de um Deus que ama o seu povo. E São Paulo, ele vai completar essa parábola do perdão com referência à pessoa de Jesus Cristo na ação de qualquer evangelizador. E referindo-se de fato a Cristo como razão de ser da sua vida, o cristão corre para a meta, certo de que ao chegar ao fim não será condenado, mas receberá o prêmio da vida eterna. Então, a palavra de Deus hoje, que acabamos de ouvir e estamos meditando, facilitadora na relação de conversão que todos os cristãos fazemos nesse tempo de Quaresma. Qualquer que seja o nosso caminho, está à nossa espera em Cristo, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que ama, por pior que seja o pecador. Vocês, meus irmãos, nós estamos aqui adorando um Deus de fato verdadeiro, um Deus profético que ama com ternura cada um de nós. É da tradição, meus irmãos, de que na proximidade da Páscoa, os cristãos se preparam e se preparem pelo sacramento da reconciliação. Quando se chamava antigamente confissão, esse sacramento muitas vezes levava inúmeros problemas na consciência de muitos. E graças a Deus, hoje, quantos estão se confessando? Suponha-se que o sacramento, naquela época, era o escancarar da própria vida perante um desconhecido. Quando se dizia, eu não vou me confessar com o padre que ele é homem como eu, é pecador. Claro, nós somos pecadores também, mas existe uma diferença. Nós fomos ordenados, ungidos, preparados para atender. E o próprio Jesus, que é o Cristo Redentor, que nos ama e perdoa, ele está ali naquele momento para perdoar a cada um de nós que nos aproximamos do sacerdote. E é naquele momento que nós nos preparamos para celebrarmos a Páscoa de Jesus, consequentemente, a nossa Páscoa também. Felizmente, a reconciliação é sobretudo, felizmente, graças a Deus, é sobretudo o reconhecer a própria debilidade, com a certeza de que, da parte de Deus, por Cristo, a única palavra é a do perdão. É tão bonito quando o sacerdote, depois que conclui a confissão, eu fico feliz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que alegria! Mais uma alma que ali a gente consegue salvar, tirar do lamaçal, da podridão. Jesus é misericordioso. Você não vê em momento algum Jesus condenando ninguém. Amados, vai em paz e não peques mais, disse Jesus àquela mulher. É um convite que ele faz, que respeita a privacidade de cada um e que, ao mesmo tempo, estimula para os caminhos novos que cada um quer percorrer. A pessoa, quando sai do confessionário, não sai mais como entrou, sai renovada, sai limpa,
Assim como Jesus subiu aquela montanha para a transfiguração, a confissão leva o penitente que fez de fato uma boa confissão, que não escondeu nenhum pecado, a transfigurar-se, sai novo, renovado. Curiosamente, quem acolhe é um sacerdote. Também ele é pecador. Claro que eu sou, que nós somos. A quem Jesus deu a graça de reconhecer o perdão que Deus dá quase sem condições. Condição única é o desejo de mudar a vida e corresponder ao Deus que tanto ama. Por isso, estamos muito próximos, né? Estamos agora na Semana das Dores de Nossa Senhora. Domingo que vem, vamos dar início à nossa caminhada, iniciando com Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado rei, né? Depois a gente passa aquele momento, ele vem, lava os pés dos discípulos, celebra a sua missa. Na sexta-feira ele é crucificado, no sábado santo está no sepulcro, no domingo ele mostra que é um Deus de poder, é o Deus Salvador, ressuscita e quer que ressuscitemos também junto com ele. Uma vez que eu fiz uma boa confissão, me preparei durante a quaresma, com certeza eu vou ressuscitar com Jesus. Eu estou revestido de um homem novo. Aquele homem velho ficou no confessionário, porque agora, a partir desse momento, eis que faço nova todas as coisas da minha vida, conforme o Apocalipse de São João. Mas volto aqui a dizer as palavras de Jesus, né? Ninguém te condenou, não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quer dizer, vá, minha filha, vá embora e não olha para trás. O que você fez lá atrás está perdoado. Não peques mais. Viva uma vida santa. Viva uma vida para mim. E se quiser caminhar comigo, com certeza você vai caminhar. Que Deus nos dê a graça de aproveitar, ainda quem não se confessou, terça-feira, vai ter aqui, né, muitos sacerdotes atendendo a confissão. É o momento, é a última paróquia aqui. E com certeza, eles vão vir com toda alegria para encontrar-se com aqueles que de fato querem mudar de vida. Venham e façam uma boa confissão para poder você ouvir a voz daquele que perdoa. Vá e não peques mais. Amém. Amém. Creio em Deus Deus Pai, Pai,